Nessa aula eu quero falar a respeito das mulheres no ministério. Já trouxemos uma ideia sobre os 5 dons ministeriais, a distinção de dons ministeriais e ministério. Falamos depois a respeito do governo da igreja e fizemos uma distinção entre ministério e governo. E com essas distinções feitas, acredito que podemos entrar num assunto que tem sido muito debatido e acredito pouco compreendido, né? Muito debatido, mas nem sempre muito ensinado. Então vamos lá. No Salmo 68, nos versos 11 e 12, nós lemos: o Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Eu quero enfatizar a expressão grande é o exército das mensageiras das boas novas. Traduções mais antigas usam a expressão grande é a falange das mensageiras. Bom, algo que eu quero chamar a sua atenção é que tanto o verso 11 como o 12 do Salmo 68 enfatizam as mulheres. O versículo 11 fala da proclamação, né? O exército das mensageiras das boas novas. E o verso 12 fala da repartição, no caso dos despojos, o que sugere conquista, né? Ou seja, mais do que apenas desfrutar a conquista de outros, esse exército de mulheres que são mensageiras também são conquistadoras. A partir disso, né, eu acredito que nós podemos pensar que a palavra de Deus não sugeriria um exército de mulheres mensageiras se de fato elas não têm voz alguma, né, no que diz respeito às responsabilidades do reino de Deus, de compartilhar a palavra, de ensinar, de pregar, de profetizar. Mas nós precisamos sempre da visão completa do que a palavra de Deus ensina. Não adianta apenas pegar um texto como esse e não trabalhar outros que levantam questionamentos, como também não adianta pegar só os textos que levantam questionamentos e ignorar outros que são muito claros. Então, por exemplo, veremos ao longo dessa aula textos abundantes, recorrentes nas escrituras que falam, por exemplo, das mulheres profetizando, né? Se elas não podem falar, por que falariam debaixo da inspiração do Espírito Santo e, dessa forma, por inspiração do próprio Espírito Santo, quebrariam as regras. Então é muito importante que a gente pense, né, que há um modelo de interpretação bíblica. É a Bíblia que explica a própria Bíblia. Então, quando Satanás cita para Jesus o Salmo 91 na tentação do deserto, diz: pula do pináculo do templo, porque está escrito. E ele cita o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O texto citado por ele não pode ser questionado e alguém, né, dizer, não, isso não está na Bíblia, não é bem assim. Era aquilo. Só quando Jesus diz, também está escrito, ele, em outras palavras, está dizendo, alto lá, Satanás, a aplicação que você está fazendo desse texto não condiz com o restante das escrituras. Então, é muito importante que a gente olhe tanto para textos que sugerem as mulheres do ministério, como para textos que podem sugerir o contrário, e que a gente coloque esses textos todos juntos, não para escolher entre um e outro, porque nenhum de nós tem o direito de dizer, eu quero essa parte da Bíblia e não quero a outra. Nós precisamos permitir que mesmo aquilo que aparentemente sugira contradição, na verdade é só um desafio de interpretação. Então, por exemplo, todo mundo cria que o Messias, né, era filho de Davi, da linhagem de Davi, por conta de uma promessa que Deus fez. Num determinado momento, Jesus questiona os seus questionadores. Ele diz, se o Cristo é filho de Davi, por que é que Davi lhe chama Senhor? E aí o próprio Jesus menciona o Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que os inimigos sejam postos por estrado dos pés. Naquele momento ninguém conseguia responder. Jesus não estava com a declaração dele dizendo que o Messias não seria filho de Davi, né? Os registros bíblicos mostram que ele veio da linhagem de Davi, mas Jesus está dizendo, se vocês acham que ele é um mero descendente, vocês estão enganados. Ele até pode vir da descendência, mas ele é mais do que isso. Então, quando Jesus faz a outra pergunta, não era para desdizer o que já se cria a respeito dele ser filho, mas era mostrar, se vocês olharem somente esse aspecto, provavelmente vocês não vão enxergar a outra parte. Então, é disso, né, que nós precisamos olhar o todo. Então vamos começar, né, uma vez que há muitas polêmicas em algumas denominações acerca do Ministério das Mulheres, e o meu papel aqui não é tentar corrigir nada na igreja de ninguém, estamos estabelecendo fundamentos doutrinários de acordo com a palavra de Deus, fomentando, né, informação que possa gerar esclarecimento, e isso não se constitui de forma alguma
há um ataque mesmo para aqueles que não pensam de forma parecida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, textos bíblicos mal compreendidos, né? Precisamos começar por eles. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, começando o final do verso 33, a gente às vezes diz 33b, né? Indo até o 38, nós lemos: como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Muitas vezes as pessoas usam esse texto, né, para dizer que as mulheres não podem falar na igreja, mas pegam um pedaço do texto fora do contexto. E eu quero continuar lendo. O apóstolo continua e diz: se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, a primeira coisa, né, diante de um texto como esse que precisamos reconhecer, é que a instrução de Paulo não se referiu a um costume local. Quando Paulo aborda na carta aos Coríntios a questão do véu das mulheres, ele diz: se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Então Paulo trata daquilo como um costume local, né? Um aspecto cultural. No entanto, logo no início do texto que eu li, nós vemos Paulo dizendo: como em todas as igrejas dos santos. Aqui Paulo está dizendo, isso é uma regra, é um padrão para todo mundo, em todo lugar. Não importa se estamos falando de gentios, convertidos, se estamos falando dos judeus, todas as igrejas em todos os lugares. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que ele não se referiu a um costume local. Ele fala de algo que também, no final, ele diz, não é opinião pessoal. Né? Ele chama isso de palavra de Deus no verso 36 e de mandamento do Senhor no verso 37. Isso também não pode ser ignorado. Mas o ponto a ser entendido é, isso que não é um costume local, é uma norma para todas as igrejas. Isso que é chamado de palavra de Deus e de mandamento do Senhor, estabelece que tipo de proibição? Qual era a proibição do falar mencionado aqui em questão? Então o texto é claro. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, quando Paulo está falando sobre as mulheres se conservar caladas na igreja, a ênfase tem muito mais a ver com um questionamento para aprendizado do que um ensino que visa trazer edificação e esclarecimento. Isso precisa ser entendido. O apóstolo Paulo estava claramente tratando desse tipo de abordagem, de questionamentos, né, de perguntas feitas visando esclarecimento. E aí há outros aspectos e desdobramentos, né, desse detalhe que o tempo não nos permite tratar, mas o detalhe precisa ser destacado. Segundo texto bíblico mal compreendido, afirmação de Paulo a Timóteo. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, nós lemos: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Depois, aqui ele ainda está falando de aprendizado, como no primeiro. Depois ele muda para ensino. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, o apóstolo Paulo primeiro fala sobre o aprendizado. Esse deve ser em silêncio. Ele está mantendo a mesma, né, coerência da afirmação aos Coríntios. Quando ele entra na questão do ensino, ele diz: não permito que a mulher ensine, ele não parou aí. Nem que exerça autoridade sobre o homem, não sobre qualquer homem. O homem. Quem é o homem? Seu marido. Né? Por isso que muitas traduções optaram, em vez da expressão homem, marido, porque é exatamente a mesma palavra e a aplicação é feita de acordo com o contexto. A prova de que Paulo está falando sobre casal é que ele vai passar a discutir sobre Adão e Eva e a relação do marido e da sua esposa. Então, basicamente, a restrição de Paulo não é sobre a mulher ensinar, aprendizado em silêncio, sobre ensino. Não ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Paulo está dizendo, dentro da igreja, a mulher não estará numa posição de autoridade sobre o seu marido, dizendo a ele o que ele deve fazer. Ou seja, dentro da igreja, não haveria uma colisão dos papéis que Deus estabeleceu dentro da família, sendo que na família o homem é o cabeça. Esse é um segundo texto que nós precisamos entender. Quanto à palavra grega traduzida como homem ou marido, que eu mencionei aqui anteriormente, a palavra é aner,
né? Ela significa homem, com referência ao sexo, mas era aplicada para o marido, para noivo, para o futuro marido. Não há palavras distintas no original grego para homem e marido. Então, é sempre o contexto que ajuda a entender. Agora vamos para a afirmação de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Ele diz assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, apesar de uma orientação de que mulheres mais velhas, maduras, experientes, idosas, ensinem outras mulheres mais novas, nós não temos aqui uma norma para o ensino feminino em todo e qualquer lugar. Mulher só pode ensinar mulher, né? Trata-se de transbordar a experiência e maturidade familiar. Então, as que já aprenderam melhor o papel de esposa e mãe, ensinam as outras. Obviamente, isso não seria ensinado aos homens, porque os homens tinham que aprender sobre o papel de esposo e de pai. Então, esses são os únicos textos que normalmente as pessoas usam para dizer: não, a mulher não pode estar no ministério e não pode falar na igreja. Então a minha pergunta é: qual é a definição de falar? Porque mesmo igrejas que dizem as mulheres não podem estar no ministério, colocam elas para falar em algumas outras reuniões, para ensinar na escola dominical, para ensinar no departamento infantil. E normalmente eu pergunto: peraí, se há uma norma sobre falar, a pergunta é: ela deve ou não deve falar? Ou se vocês estão simplesmente aplicando isso, não, ela talvez não possa ensinar o seu marido, mas possa ensinar algo diferente. Então, nós precisamos, na verdade, agir com coerência. Para aqueles que creem que ela não pode falar e ponto final. Então, não pode ter exceções, não pode ter distinções, né? Alguns dizem: não, uma mulher pode falar às outras mulheres em reuniões femininas. Ok, mas ela pode ensinar as crianças? Assim, ela não pode ensinar homem adulto. É isso que o texto diz ou está falando sobre o marido? Vou levantar esses questionamentos e, antes de dar as respostas, vão passar para outros. Em segundo lugar, há textos que destacam as mulheres falando como parte do plano de Deus, do cumprimento do propósito de Deus? E a resposta é sim. Não apenas o texto que eu li de Salmos. Em Êxodo, no capítulo 15, no verso 20, Miriam, irmã de Moisés, foi chamada de profetisa. Era uma mensageira de Deus, falava da parte de Deus, né? Temos o caso de Débora, em Juízes 4:4. A Bíblia diz: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, aqui nós temos uma mulher que não só é profetisa, mas é juíza. Está numa posição de autoridade e a Bíblia é clara em dizer que ela tinha marido. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como um todo. Segundo Reis, capítulo 22, verso 14, fala da profetisa Ulda. Neemias 6,14 fala da profetisa Noadia, ainda que nesse texto o caso, né, envolva um contexto negativo e se indica o reconhecimento de mulheres que profetizavam para aquela época. A mulher do profeta Isaías foi chamada em Isaías 8,3 de profetisa. Em Ezequiel, capítulo 13, no verso 17, Deus diz: diga às mulheres que profetizam. Ou seja, nós temos desde a Antiga Aliança, uma época onde as mulheres nem tinham o espaço que teriam no Novo Testamento, né? Nós já temos esse trato. Ana, agora passando para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 2, versos 36 e 37, Ana foi chamada de profetisa. Quando você olha para Apocalipse capítulo 2, verso 20, uma das cartas às igrejas da Ásia, Jesus confrontou uma mulher que se dizia profetisa e que ele a denominou como Jezabel. Ela não foi condenada por profetizar, e sim por outros pecados, são mencionados no texto. O próprio texto também aponta que ela se dizia profetisa, não que de fato fosse, mas a pergunta a ser feita é: por que aceitariam uma suposta profetisa na igreja se fosse proibido as mulheres profetizarem? Então, o próprio Paulo, a Escritura não se contradiz e apresenta textos que falam das mulheres profetizando. Então, por exemplo, em Joel, no capítulo 2, nos versos 28 e 29, nós temos uma profecia que foi citada por Pedro e aplicada no dia de Pentecostes, no contexto da igreja. A profecia dizia o quê?
né? Na hora de aplicar o cumprimento, o apóstolo Pedro, em Atos 2, de 15 a 18, diz: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então a Bíblia está falando: os filhos e as filhas iriam profetizar, os servos e as servas iriam profetizar, mas a mulher tinha que profetizar dentro de casa e não podia fazer isso nem para o próprio marido. Para quem é que ela faria? Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a mesma carta, antes de Paulo dizer que a mulher deve permanecer calada na igreja, ele diz no capítulo 11, nos versos 4 e 5, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Mas ele diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Paulo fala da mulher orando e profetizando da mesma forma como o homem, né? Alguns podem alegar que a oração seria silenciosa, mas a pergunta é: a profecia cabe nesse contexto? Uma profecia silenciosa, qual o propósito dela? Né? Alguém pode falar na sua mente com Deus sem verbalizar isso, mas qual o propósito de alguém profetizar algo só para si mesmo em silêncio? Nenhum desses textos, né, sugere a ideia de mulheres profetizando apenas quando estão reunidas sem a presença de homens. Então, por exemplo, no livro de Atos nós vemos que Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Quem notificou isso? Lucas, né? A equipe de Paulo, depois de ter contato com eles, o que sugere que elas profetizaram nos momentos em que estavam reunidos com os homens. Então, nós temos um texto que não é explícito, né, quanto à presença masculina enquanto uma mulher profetiza. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, né, nós temos um claro registro, a partir do versículo 39, que quando Maria entra na casa de Zacarias e sauda Isabel, né, a Bíblia diz que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ficou cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz. Então, a palavra que vem na sequência: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Não é indício, né, de que Isabel soubesse absolutamente nada do que estava acontecendo com Maria antes dessa visita, mas ela passa a falar cheia do Espírito Santo. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, nós temos um encontro de 2 mulheres. E aqui alguém poderia dizer: não, uma mulher profetizou para outra. Mas tirando esse texto, que não estabelece uma norma, apenas fala de um encontro, e seria a mesma coisa, né, que você dizer que Filipe evangelizou o etíope e quando ele foi batizado, Filipe desapareceu. Então, toda vez que você evangeliza um estrangeiro, na hora de batizar tem que desaparecer. Você não pega simplesmente um relato de algo específico para transformar em norma. Agora, quando você tem muitos relatos que seguem um padrão, então, de repente, uma norma pode estar sendo estabelecida. Então, é muito importante que a gente considere o todo das Escrituras, né? Sobre ensino bíblico e não só profecia. Priscila e Áquila, diz Atos 18, verso 26, ensinaram com precisão Apolo a respeito do caminho do Senhor. A Bíblia diz que ele conhecia só o batismo de João, era um ministro poderoso nas Escrituras, mas é interessante que o nome de Priscila quase sempre é mencionado antes de Áquila, né? Isso não era comum nos padrões culturais, a não ser que Priscila tivesse uma expressão ministerial mais forte do que Áquila, não necessariamente, né, numa posição de contradizer a autoridade do marido, mas debaixo da sua bênção, de uma liberdade dada por ele, e ela está lá orientando o homem que seria um grande pregador do Novo Testamento, né? Então, nós precisamos entender que nesse elemento estamos inclusive falando de orientação doutrinária. Agora, eram discípulos de Paulo, caminhavam e trabalhavam com Paulo, sabiam que havia um suposto mandamento do Senhor, que a mulher não pode falar. Então, não pode falar quando tem mais pessoas reunidas, mas Jesus disse: quando 2 ou 3 de vocês reuniram, eu estou presente. A igreja não é um prédio, a igreja é a reunião dos santos. Então, a mulher estar calada na igreja fala de qualquer tipo de reunião enquanto os santos. E basta ter 2 ou 3, como Priscila, Áquila e Apolo, para que você tenha o elemento igreja. Nós não dependemos de um prédio, né? A igreja também se reunia nas casas. E nós não podemos presumir: não, a mulher pode falar na casa, mas não na igreja. Então,
santo é o prédio, ou a norma seria o prédio, nós precisamos olhar para a Escritura com coerência, né? Outra coisa, a quem foi comunicada as boas novas da ressurreição de Cristo em primeiro lugar? As mulheres. Foi dito a elas que dessem a notícia. Então, mulheres podem falar de Jesus para outras pessoas, inclusive os homens. Mas se esses homens aceitarem as boas novas, elas dizem, não podemos falar mais nada, né? A gente só podia dizer que Jesus ressuscitou e absolutamente nada. Gente, vamos ser coerentes a respeito disso. Nós temos textos que estão mal interpretados, mal explicados e que colidem deliberadamente com todo, né, um volume de outros textos que mostram as mulheres falando. Então a pergunta, elas não poderiam falar absolutamente nada, ou a expressão não fale em relação ao aprendizado são interrupções, são questionamentos que deveriam ser feitos de uma outra forma, em outro lugar, né? O que a Bíblia diz sobre distinção de gênero, né? Porque percebo que as colocações de alguns não são só a tentativa de, não, é que esse texto aqui tá muito claro. Alguns tentam trazer, né, uma posição como se o homem está no lugar distinto em relação à mulher. Nós podemos olhar para o casamento e dizer que o homem tem uma autoridade dentro de casa que a mulher não tem. Isso não significa que o homem é mais importante que a mulher. Uma vez uma mulher me questionou e disse, não, o senhor está querendo dizer que meu marido é mais importante do que eu? Falei, por que a senhora está dizendo isso? A senhora é mais importante que seus filhos? Ela, de jeito nenhum. Falei, mas a senhora disse que seus filhos devem te obedecer. Então, se a senhora acredita que ser submissa ao marido tem a ver com ele ser mais importante, seus filhos têm que te obedecer, significa que a senhora é mais importante do que eles. Agora, se os seus filhos podem te obedecer sem que a senhora se sinta mais importante, por que é que o marido tem que ser mais importante? Ela parou, pensou, olhou para mim e falou, o senhor me pegou de jeito agora? Eu falei, com certeza, porque muitas vezes nossas interpretações são emocionais. Então, em primeiro lugar, o que a Bíblia fala sobre distinção de gênero. Vamos olhar uma perspectiva. Primeiro, aos olhos de Deus. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma importância, todos são igualmente amados, podem ser usados. O que nós podemos entender é que numa estrutura familiar, a liderança e o governo foi dado ao homem, não à mulher. Agora, alguém vai dizer que se o marido morreu, a mulher ficou viúva com os filhos pequenos, ela não pode ser autoridade sobre a sua casa? Ela nunca será uma autoridade que colide com a autoridade do marido. Isso não significa que a autoridade que lhe foi dada dali para baixo não possa ser usada. Então alguns dizem, não, nenhuma autoridade pode ser confiada às mulheres. Então como que Débora era uma juíza e profetisa usada pelo Espírito de Deus? Então, em algum momento, Deus esqueceu da norma, Deus agiu de forma contrária aos seus próprios parâmetros, ou será que nós é que estamos forçando uma interpretação que não cabe na harmonia do restante das Escrituras, né? E Paulo diz em Gálatas 3,28 que em Cristo não há homem nem mulher. Ele não está acabando com a distinção de gênero no plano terreno, mas ele está dizendo que aos olhos de Deus isso não existe. Em 1 Coríntios 11:12, Paulo diz, porque assim como a mulher foi feita do homem, criada a partir de Adão, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Ele diz, os dois vieram de Deus. Agora, como fica perante as estruturas sociais? No matrimônio, nós entendemos uma declaração específica, né, da palavra de Deus, colocando o homem como cabeça. Eu gosto da forma como meu pai se dirigia, né, às mulheres, dizendo que a mulher é o vice-presidente do lar, né? Ele dizia assim, deve submissão ao presidente, mas coopera no governo, é uma ajudadora em todas as áreas, inclusive no governo. Então, se há momentos onde nós vemos Deus dizendo para Abraão, ouve Sara, sua mulher, como é que a mulher não tem voz nenhuma? Ela, na verdade, sabe que o marido terá a palavra final. No entanto, nós precisamos entender que elas foram dadas como ajudadoras e até mesmo a perspectiva de conselho, né, precisa ser ouvido. Outro dia alguém falou para mim, pastor, mas aí a Bíblia está se contradizendo, né? Deus manda Abraão ouvir a mulher, mas na hora de repreender Abraão diz, porque destes ouvidos a voz da sua mulher. É para ouvir ou não é? Eu olhei para ele e falei, depende de quem sua mulher está ouvindo. A mulher de Adão ouviu Satanás, a mulher de Abraão ouviu Deus. É responsabilidade do homem, que é o cabeça, discernir qual é a fonte. Mas nós não podemos dizer que elas não podem ter voz nenhuma. Elas vão ter que entender que na estrutura social há um governo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, de 3-9, Paulo diz assim, quero porém que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado.
Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Agora, dentro de uma estrutura social, que é o matrimônio, Paulo está falando de uma ordem bem distinta. Quando ele diz que a mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus, ele não está dizendo que a mulher não vale nada porque o homem é que é o cabeça. Nesse caso, como Cristo é o cabeça, a gente diz, não, a gente não vale nada. E quando a Bíblia diz que Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo, ele não tem valor, não tem importância, não tem autoridade de governo, nós só precisamos entender quem se reporta a quem e dentro da estrutura funcional e hierárquica, como as coisas são. Nós não temos tempo para discutir essa questão do véu, mas Paulo vai pontuar, né, que eles não tinham tal costume, nem o resto das igrejas. Então, essa era uma discussão mais pessoal. Mas algo que a gente precisa terminar colocando na equação e que eu já trabalhei nas aulas anteriores, tanto na hora de falar dos dons ministeriais, como depois do governo da igreja. É a distinção de serviço e governo. Então, quando falamos de mulheres no ministério, a primeira pergunta a ser feita é o que é ministério? Ministério é serviço. Então, quando se levantam diáconos, a palavra diácono significa ministros, servos. Essas pessoas que iam distribuir alimento para as viúvas necessitadas eram ministros. Então, como as mulheres não podem estar no ministério, se ministério é serviço e todos devem servir? Paulo traz uma analogia de que no corpo de Cristo, coletivamente nós somos o corpo, individualmente os membros. Cada membro tem uma função. Então as mulheres não têm função nenhuma. Elas são apenas espectadoras, estão dentro do corpo de Cristo, apenas podem aprender, nunca jamais ensinar, elas podem receber e ser edificadas, nunca compartilhar. Qual o sentido disso? Qual a lógica disso quando falamos do todo da Escritura? Ministério é para todo o corpo de Cristo, serviço é para todo o corpo de Cristo. Agora, no Novo Testamento, né, existe ordenação ao ministério, dons ministeriais? Não. Então você não vê alguém sendo estabelecido apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Falamos isso na aula anterior. Havia constituição de cargos, bispo ou presbítero, que falam do governo, e nós temos diáconos, né? Quando a Bíblia fala a respeito das mulheres, quase sempre é no contexto de acompanharem seus maridos. Então, em 1 Coríntios 9, Paulo pergunta, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Né? Não podemos nos deixar acompanhar de uma esposa crente, como fazem Pedro, Tiago, os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. As mulheres os acompanhavam no ministério. E não creio que estavam apenas ali do lado para dizer, olha, estou aqui para cozinhar para você ou cuidar da sua roupa. Eram pessoas úteis e fundamentais no reino de Deus. Agora, o que nós precisamos separar é o ministério do governo. Então, quando Paulo diz a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, significa que, diferente do que outras igrejas que deram liberdade demais estão fazendo, a mulher não deveria ser consagrada numa posição de autoridade sem que o marido esteja. Infelizmente, está acontecendo em muitas igrejas, né? Então, dentro de casa, o homem é o cabeça da mulher. Dentro da igreja, a mulher é o cabeça do marido. E aí nós temos, de fato, confusão. Mas se você separa ministério de governo, você pode entender que uma mulher pode não ter necessariamente nenhum cargo de governo dentro da igreja, mas pode ter voz para profetizar, para compartilhar a palavra, fazendo isso em submissão não só ao próprio marido, se é casada, né, mas em submissão ao restante da liderança. Então, acredito que muitos estão deturpando a aplicação de alguns textos e ignorando o restante de tudo aquilo que a palavra de Deus fala, né? Então, por exemplo, dentro das nossas estruturas, as mulheres podem sim estar no contexto do ministério, que envolve até mesmo falar a palavra, mas nunca estarão numa posição dentro da igreja de exercer autoridade sobre os seus maridos. Por quê? Quando olhamos para o governo, seja da igreja ou do lar, essa cadeia de comando estabelecida por Deus tem que estar harmônica. E nós não vamos colocar isso em colisão. Agora, se alguns estão errando sobre o lugar de governo onde as mulheres foram colocadas, isso não significa que, como ajudadoras dos seus maridos, não possam participar. Mesmo igrejas que dizem, não, aqui os homens se reúnem e decidem, né? Eu costumo perguntar, e você acredita mesmo que lá em casa a mulher não se atualizou do que aconteceu, não deu opinião, não tentou exercer influência? A maneira como cada homem vai exercer o seu governo, inclusive tendo a sabedoria de
discernir o que deve ser colocado em prática, é algo que nós também entendemos ser importante e que não colide com aquilo que Deus estabeleceu. Então, sim, há um exército de mensageiras que Deus prometeu levantar. Ele afirmou: grande é o exército das mensageiras das boas novas. E eu sou grato a Deus por mulheres no ministério, por mulheres pregando, por mulheres ensinando e também não se limitando só a isso. Houve muitos momentos em que minha esposa disse: minha prioridade é cuidar dos filhos. Me lembro de um evento em que saí ministrar, ela iria junto para falar sobre criação de filhos, e um dia antes ela falou: não vou poder te acompanhar. Ela disse: nossos filhos estão precisando de mim. Eu falei: o que é que eu falo para o povo? Né? Na hora de explicar que você que estava anunciado não foi. Ela disse: diga para eles que se eu fosse, eu perderia a autoridade de falar o que eu tenho que falar para eles. Né? E no final do evento, o testemunho mais impactante das pessoas era que o recado que a Kelly mandou foi a melhor mensagem. Mas, ao mesmo tempo, né, poder vê-la ministrando não só os meus filhos, não só outras mulheres, mas debaixo da bênção, sujeição, desde o credo doutrinário ao que concordamos, para mim, está dentro dos parâmetros da palavra de Deus, e incentivamos isso dentro desse, né, panorama maior como estamos apresentando. Obviamente é um desafio falar de tudo isso em meia hora, mas eu espero que esse panorama possa ser útil. Que Deus abençoe cada um de vocês.